Gravando. Miguel. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na madrugada de sexta-feira santa para sábado. Por incrível que pareça, ninguém está bebendo. Eu comecei a primeira a tomar minha dose agora, tá certo? E na nossa live nós falamos, eu inclusive um pouco mais empolgado, sobre a questão do coronavírus versus a questão econômica que roda o mundo e roda pessoalmente a gente por aqui. E na live anterior nós levantamos a questão que vários colegas nossos estão na Petrobras ainda, tem alguns aposentados, mas afeta todo mundo. E a gente queria falar com um especialista. Chamamos não um infectologista, mas chamamos um petroleiro para falar aqui com a gente hoje. Mauro Penaforte, colega nosso, e o engenheiro da Petrobras aqui, sediado em Fortaleza. Pena, com a palavra, deu muito bem. Pena, aproveitando a oportunidade, nós estivemos conversando há um ano atrás, eu trouxe uma pessoa da montadora Scania, e a gente queria saber como é que estavam as coisas aqui com os motores Scania nas plataformas, e você naquela oportunidade já falava das dificuldades das plataformas aqui do Ceará, né? A dinâmica e tal, e da dificuldade em fechar uma plataforma dessa, questão ambiental. Fala pra gente aí como foi que vocês fizeram para fechar essas plataformas, se está fechado, se está funcionando, se está meia boca, como é que está a nossa vida aqui no Ceará, Pedro? Na verdade, as plataformas foram fechadas, né? A Petrobras decidiu fechar as plataformas do Nordeste. Na verdade, isso foi não é informação privilegiada, é informação pública. Vocês podem entrar no site da Petrobras. A Petrobras decidiu isso daí já há umas 2 semanas, né? Já estamos aqui já na segunda semana. Fechar, entrar num processo de hibernação das plataformas do Nordeste, e isso envolve plataformas do Ceará, Mar, Rio Grande do Norte, Mar, Sergipe e algumas plataformas. Gás de Guamaré. E o gás de Guamaré? Bom, o gás uma parte do gás de Guamaré justamente vem das plataformas lá do Rio Grande do Norte. E vai ser afetado, realmente. Vai ser afetado também. E aí quer dizer, toda essa parada de produção, ela tem uma cadeia de consequências, na verdade, né? Então, o que acontece? As plataformas daqui, essas plataformas que a Petrobras chama de águas rasas, que envolve essas áreas que eu comentei agora há pouco, elas trabalham com um limite de economicidade muito baixo, na verdade, né? Quer dizer, o retorno financeiro delas é patamares que a gente estava, na faixa de $60. E quando o petróleo realmente caiu para 30, 20 e poucos dólares, isso daí realmente a empresa entende que ficou inviável, né, a continuidade da operação. Isso culminou com esse problema do coronavírus, que realmente agravou ainda mais. E por que o coronavírus agravou ainda mais a situação? Porque toda a cadeia de produção da Petrobras foi afetada. Você imagina o seguinte, as refinarias que produzem petróleo, produzem basicamente para o consumo interno reduziu bastante. Então, se o consumo interno reduziu, não adianta você produzir, porque o estoque das refinarias já está muito alto, você não tem mais para onde escoar essa produção. Então, foi o que ela fez? Ela começou justamente parando as áreas onde a economicidade é mais baixa, que são justamente essas áreas que eu comentei agora há pouco, né? As áreas de plataformas de águas rasas. Então, ela começou foi fechando essas áreas. Isso daí, obviamente, que tem uma série de consequências, né? Quer dizer, as plataformas, para você parar a produção, você precisa fazer todo um trabalho de hibernação e preservação. As plataformas não podem ser paradas de forma irresponsável, você tem que preservar as instalações. E todo o retorno da operação dessas plataformas
vai depender de todo esse momento aí, esse momento econômico, né, que a gente está passando, que na verdade não é mais do que um momento médico, digamos assim, essa questão do coronavírus, que está afetando toda a cadeia econômica mundial. E esse problema das negociações de petróleo, né, dos árabes com os russos também, que vão definir novos patamares de produção. Então, para definir esse cenário, a empresa vai definir se voltar a patamares mais razoáveis, a empresa deve definir voltar à produção, provavelmente. Muito embora essas áreas, todas essas áreas que eu já tinha comentado, também é um fato público, a empresa ela tem interesse, já estão num processo de desinvestimento também. A empresa já manifestou interesse em desinvestir nessas áreas, justamente por causa do limite de economicidade. A ideia é concentrar os esforços, né, de produção e as finanças, onde as áreas de formas onde produzem com limite com um custo de produção bem mais baixo. Então esse é o cenário agora. E agora, assim, aguardar essas negociações, aguardar essa negociação do petróleo com os árabes e depois da estrutura. Tudo é questão de consumo, etc. E tal. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Miguel e Bizuca, vocês estão ouvindo bem? Miguel está congelado. Estamos ouvindo bem e a palavra ia para o Bizuca. Tá. Não, eu queria só saber do ponto de vista aqui da transmissão, se está ok. Estão ouvindo? Então, o Miguel está congelado. Está tudo normal, rapaz. Tá bom demais. Fala para frente. Fala, Bizuca. Pena, então quer dizer, para resumir, são dois problemas. Coronavírus e o preço do petróleo lá fora. Isso que fez o governo começar tudo, não é isso? Só para poder fechar isso aí? É isso mesmo. É básico. É assim, esses dois fatos, Bizuca, que vieram assim, basicamente simultâneos, eles agravaram um problema que já existia. Tá. Né? Eles agravaram, por exemplo, como eu estava falando, as plataformas, essas áreas, já produziam com um limite de economicidade assim, muito raso, complicado, muito tênue, muito baixo. Entendi. E aí, quando veio esses dois eventos, o primeiro evento, que foi a baixa do preço do petróleo, já comprometeu economicamente. E o segundo evento, que foi o do coronavírus, ele inviabilizou a produção. Porque você não tem consumo. O consumo hoje está muito baixo, o consumo hoje no país. O consumo de derivados, basicamente, fala, Miguel. Nacional, não tem eu estava com a palavra, Miguel. Pois não. Pena. Assim, nós sabemos que existem outros grandes petroleiros no mundo todo, né? ExxonMobil, Bristol Petróleo e, sei lá, e outras mais aí, né? Texaco. Essas mesmas medidas que estão sendo tomadas aqui, está acontecendo isso a nível das outras companhias também? Olha, certamente, Olívio, porque veja bem, o consumo mundial reduziu bastante nesse período. Tá certo? Então, por exemplo, as empresas, dessas empresas aí, todas as empresas que têm refino, o refino está empancando. Tá certo? Então, na hora que o refino, você refina e não tem para onde escoar, porque o consumo de derivados no mundo todo está reduzido, então você não tem como receber mais petróleo. Então, o que vai acontecer? Agora, a produção fatalmente vai chegar uma hora que ela vai colapsar, ela vai reduzir, e aí isso daí vai ser um novo componente na formação de preço, né? Porque é uma questão de demanda, né? O preço é uma questão de demanda. Então, agora esse preço ainda está baixo, mas à medida que for sendo liberado, na verdade, o consumo é onde a gente vai ver como é que essa negociação dos russos com os árabes vão avançar. E, na verdade, isso daí tem um outro componente, esse componente econômico, né, dos países. Aí, se todos os países vão passar por uma crise econômica
muito forte, né? Você imagina, com esse nível de preço de petróleo, você imagina para esse petróleo que estava a 60 dólares aí até um dia desse, 65, e você vendendo agora petróleos árabes produzindo, os russos produzindo uma quantidade bem menor, um preço bem mais baixo. Então, à medida que o mercado for recuperando, fatalmente eles vão buscar uma recuperação econômica, né? E a tendência é que haja um novo patamar de preço. Uma pergunta simples. Miguel, encerra aí a sua pergunta. Uma pergunta simples e fácil. Quantos funcionários a Petrobras tem no Ceará hoje? Olha, Miguel, eu quero. A Petrobras hoje, ela tem vamos ver as vertentes, os segmentos que ela atua hoje, né? Ela atua na parte de refino, na Lugnor, ela atua aqui na parte na produção aqui no Ceará, na parte marítima de plataformas. A quantidade de Fazenda Belém também, não? Hoje, Fazenda Belém também? Fazenda Belém também, na parte terrestre. De terra. Essas áreas já tiveram muito mais funcionários hoje. A quantidade de funcionários hoje que a gente tem é bem baixa em relação ao que a gente tinha no passado. E mesmo a quantidade de funcionários contratados também está sendo ajustado, né? E agora, principalmente com essa parada, isso daí estão sendo negociados os contratos, porque a empresa nenhuma consegue manter um nível padrão de contratação que você tinha a nível de plena carga, né? A de plena carga, isso aí. Mas o quadro de funcionários hoje, Miguel, eu estou com o número exato aqui, mas é muito baixo, tá? É muito baixo e, assim, fatalmente... 200 pessoas? Com essa parada... Não, da Lugnor ainda tem um quadro razoável, mas porque lá tem toda a questão do refino, ainda está funcionando, né? Ela produz lubrificante e asfalto só? Lubrificante e asfalto, basicamente. Mas o que acontece? Com essa... E essa crise vai durar, né? A empresa não consegue absorver essa situação durante muito tempo, né? Ninguém sabe como é que vai ficar. Pena, nosso tempo está meio estourado. Miguel, respondeu aí sua pergunta ou você quer ainda fazer algum comentário? Não, beleza, o nosso tempo é curto, mas foi bom demais ter o Pena com a gente aqui. Pena está sabendo como é que está as coisas operadas. Obrigado, Pena. Pena, muito obrigado, tá? E quem sabe a gente vai desligar aqui pelo tempo e a gente ainda vai conversar um pouquinho com você aí. Aguenta aí, Pena. Offline, ok? Abraço, boa noite a todos, amigos. Valeu, que Deus abençoe todos nós. Obrigado pela audiência. Boa Páscoa para vocês. Um abração. Tchau.